Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 320, com a graça de Deus, um dia mais exigente, capítulos densos, mas muito bonitos. Carta aos Romanos, capítulos 5, 6, 7 e 8. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais um dia de meditação. Antes da meditação de hoje, peço licença, paciência de vocês. Gostaria de convidá-los uma vez mais, aqueles que puderem, aqueles que têm esse desejo, mesmo aqueles que já foram, convido para voltarem com o Padre Daniel ou para irem pela primeira vez ao Egito e Terra Santa. Nós vamos subir o Monte Sinai com a graça de Deus e no pé do Monte Sinai, onde o povo fez o bezerro de ouro, nós vamos celebrar ali uma missa de reparação. Depois nós vamos para a Terra Santa, visitar o Santo Sepulcro e fazer todo o caminho que Jesus ele fez. Então, um convite muito especial, conhecer ou visitar a Terra Santa e também o Egito no próximo ano. Saída provavelmente no dia 10 de julho. Maiores informações, digam que conheçam o Padre Daniel, querem participar da peregrinação. Então, conversem sobre parcelamento, tem várias facilidades para aqueles que desejam ir. Então, um convite muito especial, Egito e Terra Santa, com o Padre Daniel, no próximo ano. Que nós estamos lendo e meditando, nós vamos pisar e vamos vivenciar fisicamente. Irmãos e irmãs, nós estamos meditando hoje 4 capítulos, os capítulos 5, 6, 7 e 8. Até agora, em breve resumo, Paulo, ele nunca tinha estado em Roma, foi o último lugar que ele visitou e depois ele morreria em Roma. E aí, quando ele escreve essa carta, ele estava escrevendo para uma comunidade que estava dividida. Os ex-judeus que se converteram ao cristianismo, eles tinham sido expulsos pelo imperador Cláudio e agora estavam voltando. Nessa volta, não tinham mais terra, não tinham mais parentes, familiares, e eles tinham ainda o preconceito de parte da comunidade que tinha vindo do paganismo, então havia um conflito interno. Nós sabemos na Igreja Católica, às vezes renovação carismática, pastoral familiar e pessoas mais ligadas às obras sociais. Então, às vezes, do jeito que comunidade tem esses conflitos, antigamente também tinha. Aqueles que tinham vindo, aqui estamos na segunda, na terceira geração, aqueles que tinham vindo do paganismo, aqueles que tinham vindo do judaísmo. E aí Paulo mostra tanto um quanto o outro eram pecadores, estavam devendo a Deus, eram pessoas que precisavam da justificação. E aí, então ele mostra que pagãos precisam da justificação, ele mostra que judeus, ex-judeus precisavam da justificação, que a justificação não está pela lei, que a justificação está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justificador. E agora ele vai mostrar como que o cristão, como que o fiel, ele vive como uma pessoa justificada. Agora vai mostrar a vida do fiel como uma existência justificada. É isso que nós vamos ver do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39. A existência do cristão como uma vida justificada. Então, alguns momentos o padre vai ler, gostaria de apresentar para vocês como se fosse um resumo, um título daquilo que vai ser lido para ajudar aí na nossa compreensão. Então, primeiro o padre faz um breve resumo, faz uma explicação com as minhas palavras e depois nós vamos ler parte desse texto. Nós vamos ver aqui primeiro dos versículos, capítulo 5, nós vamos ver dos versículos 1 a 11, que nós fomos justificados pela fé. Os fiéis estão em paz porque estão reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E essa reconciliação, ela veio através
Ela vem através da fé que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então vamos resolver aqui rapidamente a questão de fé e obras. Martinho Lutero, ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade para vencer a fornicação, tinha muita dificuldade para se perdoar de muitas coisas, era uma pessoa problemática. Problemático, depois ele deixa o sacerdócio, se casa com uma ex-freira. Então era uma pessoa que tinha muito conflito com ele mesmo. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade de se aceitar. E aí, claro, teve problemas de diálogo com o Papa e várias coisas. Então, quando ele encontra essa carta aos romanos, ali é como se fosse a sua salvação. Viu? Não precisa mais de obras, não precisa da lei, não precisa da moral, basta acreditar. E aí ele chega a escrever assim: peca? Se você pecou e pecou forte, não tem problema. Acredita mais forte e de uma forma maior do que o seu pecado, está tudo resolvido. Agora, nós somos justificados pela fé ou pelas obras? Pela fé. Nós somos justificados pela fé. Mas qual que é o critério que a nossa fé ela é verdadeira? A nossa fé ela é uma fé que não está baseada apenas em sentimentos, mas é uma fé madura e uma fé real. Qual que é esse critério? Esse critério é o nosso comportamento. Esse critério são as nossas obras. Esse critério é a maneira que nós vivemos. Então, uma pessoa que diz que tem fé, a sua fé, ela precisa ser colocada em prática a partir de obras, porque a obra é a visibilidade daquilo que a pessoa expressa através de palavras. Uma pessoa que diz que acredita, mas não vive, na verdade ela não tem fé. Então, as duas são inseparáveis. Nós somos salvos pela fé, sem problema nenhum. Existe um acordo, um tratado sobre a questão da justificação entre a Igreja Católica e Luterana, foi realizado pela Congregação para a Doutrina da Fé, também com algumas igrejas luteranas, em 1999. E lá a igreja assume, sim, nós somos salvos pela fé, mas quem tem fé tem obras, ou seja, as duas continuam inseparáveis. Então, muitos protestantes gostam muito da carta aos Romanos, e aí eles atacam católicos dizendo assim: olha, vocês defendem a fé, a obra, não precisa de obra, é só fé. Meu Deus, como que uma pessoa quer convencer isso? Não precisa de obra. Não precisa de obra, então sai matando todo mundo, sai pecando. Não. Nós somos salvos pela fé. Mas um dos critérios de saber que a fé é autêntica são as obras. Capítulo 5, de 1 a 11. Os cristãos estão em paz. Por quê? Porque estão reconciliados com Deus. Versículo 1, capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, aqui é muito profundo, é muito denso. Vamos agora para o versículo 6. Foi, com efeito, quando ainda éramos fracos, pecadores, necessitados de justificação, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá a vida por um justo. Por um homem de bem, talvez alguém se dispone a morrer, mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais, então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira, pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só, mas nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque desde agora recebemos a reconciliação. A reconciliação que o ser humano recebe, ele recebe através de Cristo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E aí nós temos os versículos de 12 a 21, capítulo 5 ainda. Os versículos de 12 a 21 vai mostrar que, assim como por Adão estávamos sob a submissão do pecado, assim também as pessoas de agora, nós atualmente, vivemos em Cristo sob o poder da sua justiça. Com Adão as pessoas estavam no pecado. E aí depois tem o segundo Adão, que é Cristo. E com esse segundo Adão, nós estamos justificados. O primeiro Adão, ele não permaneceu no estado de modelo ideal. Deveria estar no estado de modelo ideal. Ele não
permaneceu e pecou, e aqueles que vêm depois deles, como consequência também, estão em pecado, por livre e espontânea vontade. Agora, identificado com a pessoa de Cristo, Jesus se torna o segundo Adão, em quem a nossa existência justificada recebe graça e vida. Ou seja, se por Adão entrou o pecado, entrou a morte, nós vamos ver isso daqui a pouco, por Cristo entra a salvação, entra a vida eterna. Olha, eu vou mostrar novamente para vocês, foi a parte que eu mais grifei. Olha aqui o tanto que tem de amarelo. Chegou uma parte, o padre tem até que parar de grifar, porque senão muitos vão dizer a mesma coisa em casa. Chega uma hora que a gente tem até parar de grifar, porque senão não vai ficar nada sem grifar. Então, o texto diz assim, vamos ler um pouco. Versículo 12. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que deveria vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profundo a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramou sobre a multidão. Se por um homem veio a salvação, se por um homem veio a condenação, por um homem veio a salvação. Também não se acontece com o dom como aconteceu com o pecado, de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, ressuscitou em justificação. Com efeito, pela falta de um só homem, a morte imperou através deste único homem. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Mais um pouquinho ainda, versículo 18. Por conseguinte, assim como pela fé de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra da justiça de um só resultou para todos os homens a justificação que traz a paz. De modo que, como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Claríssimo, claríssimo. Se nós formos um pouco adiante, ali no começo do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 23, nós vamos perceber que a existência justificada do ser humano não está mais sob o poder do pecado, mas sob a justiça. E pelo batismo, morremos com Cristo para viver uma vida nova. Então nós não estamos mais sob o poder do pecado, mas da justiça, da justificação que aconteceu sob Jesus Cristo, e através do pecado nós morremos com Cristo. Ou seja, a salvação ela foi realizada, mas você precisa participar da salvação. Como que essa salvação aconteceu? Através da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando Cristo morre e ressuscita, a justificação do ser humano é realizada. E como que nós somos justificados? Morrendo e ressuscitando com Cristo. O que significa morrer com Cristo? Morrer com Cristo significa morrer com Cristo, e ressuscitar com Cristo significa ser batizado. Por isso que é isso que acontece no batismo. No batismo, muitas vezes derrama água na cabeça, se conseguir mergulhar a pessoa, pelo menos a cabeça é muito bom. Por quê? Porque no batismo é essa simbologia, a simbologia da remissão dos pecados e da justificação. A simbologia de você morrer e depois você renascer. Você morre com Cristo e ressurge com Cristo. Então você mergulha e depois você é salvo. Veja, claríssimo também sobre o batismo. O texto diz, versículo 1, capítulo 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? Veja, tem pessoas que têm argumentos aqui muito maldosos, pessoas que dizem assim, olha, a palavra de Deus está dizendo que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então é melhor a gente pecar bastante, porque se pecar bastante, a graça vai ser ainda maior. Aí São Paulo diz, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Nós já morremos pelo pecado. Com Cristo o pecado ele é enterrado.
E o pecado sendo enterrado, a gente precisa morrer, nós já morremos para o pecado, como você pode viver em algo que você já morreu? E aí continua, ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados, portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Porque se nos tornamos uma só coisa com ele, por morte semelhante à sua, seremos uma só coisa com ele, também pela ressurreição semelhante à sua. Sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído o corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu fica escravo do pecado. Como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela remissão do pecado que foi realizada por Cristo. Cristo nos justificou, como pela sua morte e ressurreição. E como que a gente morre e ressuscita com Cristo através do batismo. A igreja entendeu desde o começo a seriedade, a importância do batismo, que a igreja passou a administrar também o batismo para as crianças. Se com o batismo nós somos salvos e Cristo morreu e salvou a todos, como que as crianças não podem participar dessa salvação? E aí muitos vão dizer assim, mas elas não podem ainda professar a fé, mas elas professam a fé através dos seus pais e dos seus padrinhos. E um dia no crisma, que é o sacramento do Espírito Santo, que é a confirmação, aí essas pessoas vão poder professar a sua fé. Veja, seu batismo é tão belo. Nós fomos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. E com o batismo nós somos mortos e ressuscitados com ele. Como que a gente vai querer que alguém não é batizado? Negar o batismo a alguém, ou querer que alguém não é batizado, ou querer postergar, adiar o batismo de alguém, é a mesma coisa que querer adiar e protelar a justificação dessa pessoa que Cristo já realizou. Então, o batismo é essencial. Nós estamos meditando nesses 30 dias agora de novembro. Se você está acompanhando, coloque ali nos comentários. Nesse mês de novembro, nós estamos meditando 30 dias, nós estamos rezando 30 dias pelos irmãos falecidos. E aí, nós vamos voltar várias vezes nessa temática. Uma pessoa que não é batizada pode ser salva? Pode. Como? Não sabemos. Um bebê que não foi batizado, ele pode ser salvo? Pode, nós não sabemos. O meio ordinário da salvação é o batismo. A igreja diz, uma pessoa que não foi batizada, ela pode ser salva? Claro que pode. Se ela não teve culpa, não conheceu, claro que ela pode. Como? Nós não sabemos. Olha a importância do batismo. Alguém pode ser salvo? Sim, como? Pelo batismo. Alguém pode ser salvo sem o batismo? Pode. Como? A igreja não sabe. Ela só conhece um caminho. Por quê? Porque São Paulo, aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 a 4, diz que, aqui, se voltarmos ainda mais claro, carta aos Romanos diz que todos pecaram, todos precisavam ser justificados. A justificação acontece pela morte e ressurreição de Cristo, e nós morremos e ressuscitamos com Cristo, e recebemos essa reconciliação e justificação através do batismo. Foi assim que Cristo ensinou, foi assim que a igreja aprendeu, foi assim que a igreja continua defendendo. A igreja diz até hoje, pode acontecer salvação sem o batismo? Pode, como? Não sabemos, não sabemos. E aqui não é ironia, não, pode acontecer mesmo. Um feto, um bebê que não conheceu a Cristo, uma pessoa que mora em uma área que não tem evangelização, ela vai ser condenada? Possivelmente não. Ela vai ser julgada pelas virtudes naturais, principalmente os adultos. Temperança, justiça, fortaleza e prudência. Prudência que é a mãe de todas as virtudes. A capacidade de escolher o bem e o mal. Essas virtudes naturais estão no coração do ser humano e cada um vai ser julgado por estas virtudes. Irmão, eu penso que é belíssimo, penso que é belíssimo e é uma graça muito grande de Deus podermos meditar tudo isso. E aí, a partir agora do versículo, nós vamos agora para o versículo 23, nós estamos ainda no texto, nós vimos até agora a primeira parte do capítulo 6, onde fala da importância do batismo, e se nós formos um pouco adiante, na segunda parte ainda do capítulo
Nesse capítulo 6 nós vamos deixar então essa temática para ficar mais fácil a nossa vida. O capítulo 6 diz o quê? Que em Cristo todos fomos justificados. E nós participamos dessa justificação através do batismo. O batismo, nós morremos com Cristo e recebemos uma vida nova. Agora nós temos o capítulo 7 e o capítulo 8. O padre vai fazer um resumo e aí nós vamos ler aquilo que nós conseguimos. Esse capítulo 7, esse capítulo 8, eu resumiria da seguinte forma: a existência justificada, a existência salva, esse termo a gente tem que ter conhecimento. Justificado, nós somos justificados. O que significa justificado? O ser humano, ele tinha uma dívida. O ser humano, ele precisava pagar uma conta. Tem tanta conta, né? Quando a gente fala em conta, a gente tem muito conhecimento do que significa uma conta. Então havia uma conta para ser paga com Deus. Nós fomos criados para o amor e o ser humano não amou. Então o ser humano tinha uma conta para ser paga. E aí veio alguém que pagou essa conta. O que é justificação? Justificação é a conta sendo paga por Cristo. E como que nós participamos dessa conta que foi paga? Como que a gente recebe o carimbo ali da lotérica dizendo realmente está pago a sua conta? Você pode pagar, mas se você não tem um comprovante que você pagou, olha, pode ser que dê problema. Me recordo na minha casa, meu pai agora deve estar acompanhando pela TV Século XXI, que começa todos os dias às 6h25 da manhã. Agora eles colocaram uma televisão lá no quarto de casa, no quarto dos dois. E aí depois eles assistem, depois vão tomar um café juntos. Então, lá em casa eu lembro que tinha um armário enorme, cheio de contas. E aí eu falava, pai, o que é isso? Ele falou, isso daqui é o comprovante que a luz está paga. Um dia, se alguém vier cobrar, eu vou mostrar, a luz está paga, a água está paga. Então lá tinha comprovante de tudo. Do mesmo jeito que o meu avô fazia, minhas tias possivelmente também estão acompanhando e vão recordar, do mesmo jeito que o meu avô, meu pai também gostava de fazer, deixava tudo carimbado e registrado, comprovando que a conta foi paga. Então Cristo pagou a conta. Agora, qual que é o carimbo? Qual que é o comprovante? Qual que é a certeza que esta conta foi paga? Como que eu comprovo que ele pagou essa conta por mim? Através do batismo. Quando eu sou batizado é a mesma coisa, existe a piscina, existe a água, ela é muito boa, existe o chuveiro, é muito bom, tem muita água na sua casa, se você não entra debaixo dele, você não toma banho. Então é a mesma coisa o batismo. A salvação, ela foi dada. Agora, a partir do momento que você não é batizado, você não participa dessa salvação. Por isso que o batismo é fundamental, o batismo é a porta da igreja, ninguém entra na igreja por outro caminho a não ser pelo batismo. Por isso que é muito bom a pia batismal estar na entrada da igreja. Por quê? Porque pelo batismo que nós entramos no corpo místico de Cristo. Se Deus quiser, o ano que vem o padre está dividindo em vários módulos diferentes, possivelmente vão ser 10 módulos, e aí tem módulo de história da igreja, de teologia fundamental, depois vai ter um módulo de liturgia, de sacramentologia, vai ter um módulo da Bíblia, então são vários módulos diferentes e 2 ou 3 vezes por semana nós vamos ter as aulas, vamos estudar. Se Deus quiser, não dá para prometer por muito tempo, mas talvez 4, 5 anos, nós vamos estudar por muito tempo. Quem acompanha vai ter a oportunidade de fazer um curso de teologia para leigos. Então, se prepara e o ano que vem nós vamos fazer isso se Deus quiser. E aí é Black Friday, para sempre. Essa Black Friday, o desconto é de 100%. Então, totalmente gratuito, totalmente gratuito. Então, já organiza um computador, já pega o seu caderno. O ano que vem, teologia para leigos. Esse ano, nós estamos estudando, ou estamos lendo a Bíblia. O ano que vem a gente vai não só ler, mas vamos estudar de forma mais profunda. Não só a Bíblia, a história, os sacramentos, a liturgia, o direito canônico. Depois nós vamos entrar na história da espiritualidade. Nós vamos pegar a teologia fundamental, que é baseada no credo, que é conhecida também como teologia sistemática. Então, se prepare para o ano que vem. Capítulos 7 e 8. A existência justificada é vivida sob o poder do Espírito e não mais sob a lei, que o pecado desviou de sua função, desde Adão, para fazer dela um instrumento de morte. Então, no capítulo 7, nós vamos encontrar dizendo assim, que nós não fazemos o mal, nós não fazemos o bem que nós queremos, nós somos frágeis, erramos, somos pessoas pecaminosas, somos pessoas que falhamos, que nós não temos capacidade de fazermos o bem, ou temos, claro, mas o mal ele habita dentro de nós.
Porém, no capítulo 8 vai mostrar que nós somos, depois da reconciliação, 7 e 8 é como se fosse o ser humano. 7, ser humano antes de Cristo. 8, ser humano depois de Cristo. Capítulo 8 vai mostrar que a nossa vida ela está renovada com Cristo, ela está renovada no Espírito, que agora nós vivemos no Espírito. Irmãos e irmãs, se prepare, amanhã capítulos 9, 10, 11 e 12. Belíssima meditação. Que Deus te abençoe. Coloque ali no comentário a sua experiência. Como que ela está sendo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.